Quero abraçar todos os meus irmãos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Gostaria de fazer uso da palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo de número 20, o texto que trata dos 10 mandamentos. Logicamente, queridos irmãos, eu não vou falar dos 10 mandamentos, eu vou falar apenas do primeiro mandamento. E eu aproveito o primeiro mandamento para intitular o meu sermão com o seguinte tema: O Senhor é o único Deus. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Queridos, vamos fazer uso da palavra de Deus, apenas os 3 primeiros versículos de Êxodo, capítulo 20, e acompanhe comigo a leitura que diz: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Amados irmãos, é importante a gente falar até de forma introdutória e explicar a expressão os 10 mandamentos. Em alguns momentos do sermão eu vou chamar de decálogo, né? Que é a mesma coisa de 10 mandamentos. É a palavra cunhada no grego, né, para expressar esse texto de Êxodo, decálogo ou 10 mandamentos. Essa expressão, os 10 mandamentos, ela não é registrada, não contém essa expressão na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. O texto em hebraico, ele já inicia o verso 1 dizendo assim: Falou Deus todas estas palavras. Em hebraico seria melhor traduzido as 10 palavras, né? A expressão 10 mandamentos ou decálogo, ela é cunhada pela Septuaginta e é usado como título do capítulo 20 de Êxodo nas traduções em português. E é importante também nós salientarmos que os 10 mandamentos não foram dados como meio de salvação ao povo. Porque algumas pessoas confundem isso e dizem que no Antigo Testamento a salvação era pelas obras. Não, a Bíblia nunca ensinou isso. O livro a Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo de número 16, deixa muito claro que no Antigo Testamento o meio de salvação também era pela fé e não pelas obras. Versículo 16 do capítulo 2 de Gálatas, Paulo diz assim: Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Aí o versículo continua, mas já dá para a gente ter um entendimento. Então o decálogo, ele não foi dado como meio de salvação. O Novo Testamento deixa isso claro. E também deixa claro que a lei, não me referindo apenas à lei simplificando ao decálogo, mas a lei como um todo, ela conduz o homem a Cristo, à salvação em Cristo. E entendendo isso, queridos, que a lei ela é dada para conduzir como um aio, como diz Paulo em Gálatas, conduzir o homem a Cristo, à salvação. Se nós entendermos isso, nós vamos entender que a lei foi dada para a instrução do povo, para instruir o povo na vontade de Deus. A revelação do decálogo não foi para dar vida ao povo, não, mas para orientar a vida do povo. Ou seja, é uma norma de conduta para que o homem possa viver de forma adequada diante de Deus. E aí nós vamos entender agora a divisão da lei, certo? Muitos dividem a lei em lei moral, lei cerimonial e lei cívica. Essa divisão, queridos, feita por alguns estudiosos, ela pode até ser útil para uma compreensão melhor dos textos bíblicos, um estudo mais pormenorizado.
Mas, por outro lado, ela é uma divisão extremamente enganosa. Você precisa ter muito cuidado com isso. Pois o arcabouço bíblico não apresenta tal divisão. O que eu quero dizer? Que as escrituras, elas não apresentam essa divisão. A lei de Deus é uma só e envolve tanto os aspectos morais, cerimoniais e espirituais, como os aspectos cívicos da comunidade de Israel como um povo sacerdotal de Deus no período do Antigo Testamento. Vale também lembrar que Deus, o próprio Deus, nunca fez essa divisão de lei moral, lei civil e lei cerimonial na sua palavra, que é o que eu estou dizendo aqui. Agora, nós precisamos entender não a divisão da lei em si, desta forma que eu estou falando, mas a divisão do decálogo. O decálogo ele pode ser dividido em prefácio, que é a introdução, e os mandamentos em si. Muitas pessoas acreditam que as tábuas do decálogo elas dividiam o decálogo em 5 mandamentos em uma tábua e os outros 5 mandamentos na outra tábua. O que nós não concordamos com essa divisão do decálogo, dos 10 mandamentos. Nós entendemos que o decálogo era dividido da seguinte forma. A primeira tábua do decálogo continha 4 mandamentos que demonstravam o relacionamento do homem com Deus. A segunda tábua do decálogo, ela continha os 6 últimos mandamentos, que demonstravam o relacionamento do homem com o seu próximo. Entenderam? Essa análise dessa divisão do decálogo, ela era feita pela grande maioria dos pais da igreja e pelo reformador João Calvino. E nós concordamos plenamente com essa estrutura de divisão do decálogo nas 2 tábuas de pedra, certo? Outra coisa, irmãos, que me leva a crer que essa divisão do decálogo ela está correta, é que quando Jesus vai sintetizar a lei na sua fala, ele resume da seguinte maneira: amar a Deus sobre todas as coisas é o maior de todos os mandamentos. Que no nosso entendimento, no meu entendimento particular, ele está fazendo uma síntese, um resumo da primeira tábua da lei, certo? E na síntese que Jesus fala do segundo mandamento, ele vai dizer e amar o próximo como a si mesmo, que eu entendo que é o resumo que ele faz da segunda tábua da lei, que é o nosso dever para com o próximo. E aí eu vou mostrar um gráfico para os irmãos com essa divisão, para que os irmãos possam entender, certo? Então você observou o gráfico, tudo certo, dá para entender, não é verdade? Então vamos para o prefácio. O capítulo 20 de Êxodo, ele já inicia no verso 1 dizendo assim: então falou Deus todas estas palavras. Isso é de total importância a gente saber que era o próprio Deus que estava falando. O Senhor deixa bem claro que é Ele mesmo que dá, que entrega os 10 mandamentos ao povo da aliança. O versículo 2, ele serve como uma introdução da lei como um todo. Olha o que diz o versículo 2. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é uma introdução, porque primeiro Deus, o próprio Deus, vai falar ao povo e entregar um código de conduta, de comportamento, de como se viver
de uma forma para se agradar a Deus, aí agora ele identifica de uma forma histórica que ele é o Deus que libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. O versículo 2, como uma introdução do Decálogo, era o entendimento que Calvino tinha do texto. Nós concordamos com ele. E também era a visão adotada pelo Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta 101. Olha que coisa interessante, irmão. Essa introdução do versículo 2, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Perceba que Deus faz logo uma reivindicação de sua soberania e majestade. Com os termos Senhor e Deus, ele revela para o homem que somente ele tem o poder de ditar ordens, pois ele é o Todo-Poderoso. Logo em seguida, Senhor e Deus, que ele usa esses termos, ele fala do eterno benefício feito ao povo de Israel, que é: te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E interessante isso, queridos irmãos, que a libertação de Israel do cativeiro egípcio é uma tipificação da libertação da igreja do cativeiro do pecado, realizado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nosso benefício. Portanto, o que foi falado aqui no Antigo Testamento pode ser muito bem aplicado para a igreja, porque mostra que Jesus nos libertou não de um cativeiro físico e de uma nação, uma instituição, uma nação física, mas nos libertou do cativeiro espiritual do pecado e da servidão de Satanás, o inimigo de nossas almas. Outra coisa que é interessante dizer é que nessa afirmativa de Deus aí no texto, mostra que Deus tem um direito duplo sobre nós, um duplo direito, porque Ele é o Senhor Deus que nos tirou, Ele é o Senhor Deus, então Ele tem primeiro o direito de criação. Ele é o Criador. E Ele é o Senhor Deus que nos tirou da terra do Egito, no texto aqui, da casa da servidão, para nós é aplicado em sentido espiritual. Então Ele tem um direito de redenção, Ele é o libertador e Ele é o Salvador. E uma coisa muito maravilhosa de se observar no texto é que o texto deixa claro que quem entrega o decálogo, eu vou repetir de uma forma até mais clara agora para os irmãos, é diretamente Deus que entrega, ou seja, é Ele que fala, é Ele que usa uma voz de forma audível, Ele se comunica com o povo, é Ele que fala ao povo o decálogo. E isso gera um temor tão grande no povo, essa experiência gera um temor tão maravilhoso, tão de reverencial a Deus, que o povo implora para que o próprio Deus não fale mais diretamente, mas que fale somente através de Moisés. Uma coisa interessante, queridos irmãos, é que nós temos aí em hebraico as 10 palavras, ou no grego o decálogo, os 10 mandamentos. Eu acho particularmente isso muito interessante, que a teologia judaica afirma que no livro de Gênesis, no capítulo 1, do versículo 3 ao 29, os judeus identificam que Deus criou a ordem nos céus e na terra por meio de 10 palavras. Deus coloca tudo em ordem na criação por meio de 10 palavras. Veja só, entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que do versículo 3, do capítulo 1 de Gênesis, ao versículo 29,
existe apenas 10 palavras. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a ordem da criação, Deus coloca a criação em ordem, de acordo com a percepção judaica, por meio de 10 palavras. Assim também, ele cria a ordem na sociedade que ele deseja para si, o povo dele, por meio do decálogo, que é um código de comportamento, de princípios, de vivência. Então, ele cria a ordem nos céus e na terra por meio de 10 palavras, segundo a teologia judaica. E para nós, eu entendo que ele cria a ordem da sociedade humana através do decálogo ou das 10 palavras. E isso é muito maravilhoso. Eu fico maravilhado com essas coisas e esses detalhes que a Escritura Sagrada nos revela. E aí sim nós vamos para o primeiro mandamento, que nós só vamos falar hoje do primeiro mandamento. Êxodo, capítulo 20, versículo 3, diz: não terás outros deuses diante de mim. Em hebraico está escrito literalmente assim: não haverá para ti outros deuses perante mim. Precisamos entender que o não terás indica a possibilidade de se ter. Diante de mim ou perante mim, diz o Senhor. Significa lado a lado consigo, comigo, no caso aí que é Deus falando. Isto é mais do que uma simples proclamação do monoteísmo bíblico. É uma severa proibição à adoração de qualquer ser ou qualquer coisa que vá além do Deus verdadeiro. E aí já entra uma proibição à idolatria. Veja só, eu entendo que o decálogo proíbe essa perspectiva idolátrica, não somente em palavras, mas também em pensamentos e através dos atos. Com isso, Deus nos proíbe de transferirmos para outro ser ou para outra coisa o que é devido somente a Deus, o que é exclusivo somente de Deus, que é a nossa adoração. Deus deve ter a primazia no meio do seu povo, o primeiro lugar. Certo? Isso é uma coisa que nós devemos observar. E aí, continuando, João Calvino destaca no primeiro mandamento 4 tópicos que eu acho importante mencionar de forma breve, né? É apenas uma reflexão, afinal de contas, irmãos. De forma breve para os irmãos aqui entender. No primeiro mandamento, Calvino destaca 4 tópicos. Primeiro tópico, a adoração, que é a veneração e o culto que se rende a Deus, submetendo-se à sua grandeza. Segundo tópico que Calvino destaca, a confiança. A confiança, para Calvino, é a segurança que nós temos de Deus ao ponto de descansar em Deus, descansar completamente em Deus, porque nós confiamos nele. Terceiro tópico que Calvino destaca é a invocação. A invocação é um recurso mental, um recurso da nossa mente, a fidelidade da assistência de Deus como o único recurso e necessidade que nós temos. Ou seja, nos momentos de necessidade nós invocaremos o nome daquele que é o único capaz de nos socorrer, que é Deus. Quarto tópico que Calvino destaca, ação de graça, que é a gratidão com que se atribui a Deus o louvor de todo o bem que recebemos. Essa análise que Calvino faz está nas Institutas, volume 2, no capítulo 8, no item 16 das Institutas, volume 2. Perceba, irmãos, que a violação deste mandamento, do primeiro mandamento, é repudiar
a totalidade da relação com Deus, pois se trata nada mais, nada menos do que uma autotraição à pessoa de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Quando se tem um outro Deus diante do Senhor, é uma traição ao Deus Todo-Poderoso. O Decálogo mostra que os seres humanos não foram criados autônomos, ou seja, livres para seguirem as suas próprias vontades. Nenhum ser humano é autônomo, mas o ser humano, Deus os criou para serem teônomos. Isso é um termo teológico que nós usamos. Teônomos significa aqueles que estão sujeitos à lei de Deus. O ser humano foi criado teônomo para viver de acordo com a lei de Deus. O que é muito importante no estudo do Decálogo é observar que quase todos os mandamentos são expressos na forma negativa da proibição, porque pressupõe a existência do pecado e os maus desígnios no coração humano. Se os irmãos conseguirem perceber, o primeiro mandamento, Deus já começa dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Não podemos colocar nada entre nós e o nosso Deus. Nem pessoas, nem líderes religiosos, nem pessoas famosas, nem cantores, nem filhos, nem parentes, nem familiares, nem riqueza, nem bens, nem nada. Porque tudo que nós colocamos diante do Senhor, entre nós e Deus, no sentido de nós darmos a prioridade, a primazia, constitui-se um Deus em nossas vidas. Este é o primeiro mandamento. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, tenha o primeiro lugar nas nossas vidas. Que nós possamos vivenciar o primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim. Que diante de nós só esteja o Senhor, o Criador, o Soberano, o Deus eterno, o único que tem em si todo o poder, o que é digno de toda honra e de toda glória. É isso a nossa reflexão. O primeiro mandamento revela os maus desejos do coração humano de constituir ou criar para si deuses que não sejam o Deus verdadeiro. A tendência à idolatria do ser humano é tão grande que o primeiro mandamento trata justamente disso, de manter o Senhor como o único Deus de nossas vidas. Que Deus faça isso ser uma realidade na minha vida e na sua vida mesmo, hoje e sempre. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. E eu desejo a todos uma boa noite. Que Deus continue nos abençoando. Amém? E graças a Deus.